Gente, bom dia para todos e para todas. Então, é uma honra estar aqui nessa manhã para fazer a moderação desse painel que visa aprofundar as nossas reflexões na área de ações sociais. À minha esquerda, nós estamos com a presença do Pedro Borel, mais conhecido como Pedro do Borel. No Borel. Bom, e ele desenvolve projetos sociais, desenvolvimento sociais, ali no Morro do Borel, e o pastor Antônio Carlos, aqui à minha direita, que dirige a ONG Rio de Paz. Ambos estão profundamente envolvidos com projetos sociais aqui no nosso país. E o nosso painel ele será dividido em 3 etapas. 30 minutos para um, 30 minutos para o outro, e os 30 minutos restantes a gente pode fazer perguntas para interagir. De preferência que essas perguntas sejam feitas por escrito. Então, cada um de vocês tem aí dentro da pasta tanto a caneta quanto o rascunho de anotação que podem trazer depois da fala deles dois, e a gente vai interagir, fazer um agrupamento aqui de perguntas semelhantes e tudo mais, para a gente poder desenvolver esse painel aqui. Ok? Vamos orar, então, nesse momento, pedindo que o Senhor nos dirija nesse momento aqui, que seja de grande proveito, que as nossas ações sociais possam gerar uma igreja irresistível, cada dia mais uma igreja irresistível. Senhor, queremos te agradecer por esse momento especial, esse momento em que nos juntamos aqui na tua presença. Queremos te louvar pela vida do Pedro, pela vida do Antônio Carlos, porque o Senhor tem chamado a cada um deles para essa tarefa de frente. Eles estão no olho do furacão, estão naquela frente de batalha que é uma frente que envolve muitas vezes risco de vida, ameaça, tantas coisas difíceis, que a vida está muitas vezes por um fio. Mas nós queremos te louvar, porque o Senhor nos chama para as diversas áreas, e queremos pedir também que o teu Espírito possa usá-los nessa manhã, para que essa interação gere um renovo, quem sabe a abertura de visão de muitos que estão aqui nessa sala nessa manhã, para que possamos interagir de forma mais concreta, mais real, com o sofrimento, a dor, a angústia das nossas sociedades. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Bom, o critério que a gente vai utilizar aqui para começar é pela ordem alfabética. Para o ímpar, é? É, ordem alfabética. Então, como o Antônio Carlos é com a letra A, ele vai dar início ao painel. Pastor Antônio Carlos. É pastor Antônio Carlos. Também pastor, então é PA. E Pedro do Borel é PE. Então vai ter que ser você mesmo. É esse que é o problema, reverendo. Reverendo. Então tá bom. Então tá bom. Bom, nem sei por onde começar, para ser franco, porque é uma experiência tão impressionante, tão marcante, tudo tão novo para a minha própria vida, que até então eu era dedicado, conforme eu disse na palestra, dedicado ao trabalho de plantação de igreja, e exposição bíblica e tal, que eu continuo fazendo até hoje. Mas, em 2006, um projeto meu de tese de doutorado havia sido aceito na França. Eu, pensando em sair do Brasil para fazer minha pesquisa sobre o tema da tese, que é o Jonathan Edwards, para vocês terem uma ideia onde estava a minha cabeça. Sabe? Para falar a verdade, onde até hoje se encontra tanto minha cabeça quanto meu coração. Não vejo incompatibilidade alguma entre o que eu acabei de falar e o que o pastor Hernandes pregou ontem à noite. Não consigo dissociar uma coisa da outra. Agora, o que aconteceu, alguém aqui perguntou como que sua igreja reagiu a isso. O que aconteceu é que eu mudei subitamente. E a mudança foi dramática. Eu voltava de ambientes que eu não conhecia, completamente transtornado para a igreja. Então, era visita
a uma favela, visita uma das carcerais da Polícia Civil, a um enterro onde havia ocorrido a cerimônia fúnebre de uma criança assassinada numa troca de tiro entre policiais e traficantes. Então, o que acontecia? Eu não conseguia deixar na minha mensagem, de carregar, talvez de modo desmedido na emoção. Estava muito transtornado, uma mistura de compaixão, de ira, de indignação, revolta, sabe? Especialmente pela dificuldade de me fazer compreender pelos próprios irmãos na fé. Eu não sei até que ponto a participação num seminário como esse é sintomática, sabe, da falta de interesse do protestante médio brasileiro por esses assuntos, por nós julgarmos que não são da alçada da igreja. E como que eu descobri que são da alçada da igreja? Além do background teológico, na verdade, esse é um ponto que eu gostaria muito de enfatizar. Do ponto de vista da elaboração teológica, eu não precisei me dedicar, após o início do Rio de Paz, a tarefa de ir em busca de uma sustentação teológica para o movimento. Tinha tudo na minha cabeça, muito claro. Posso mencionar os autores, as obras de referência, sabe, aqueles de sempre que todos vocês conhecem e tantos outros. Então, posso mencionar o René Padilha, posso mencionar o John Stott. John Stott, então, é uma dívida incalculável. Sabe? Vários dos princípios de ação político-social que ele apresenta nos seus livros foram incorporados por nós no Rio de Paz. O que foi decisivo foi o contato de campo. Por isso que alguém me perguntou como envolver a igreja. Eu falei, a primeira coisa é pegar um grupo e levar lá. E você não tem como sair de um lugar daquele sem, né, se sentir marcado. Não tem como. A não ser que você tenha um coração de pedra e tenha, quer dizer, sua leitura da Bíblia seja uma leitura condicionada por alguma ideologia que enfatize de modo desequilibrado, desmedido a responsabilidade humana em detrimento do papel corruptor do meio. Então, resumidamente, o que aconteceu? Vieram as manifestações. Primeira página de todos os jornais do país, como até hoje acontece. É o maior fenômeno de mídia espontânea da história recente do Brasil, e do protestantismo brasileiro não tem paralelo, de 5 anos e meio, com tanta cobertura de todas as emissoras de televisão, todos os jornais brasileiros, as rádios, as agências internacionais de notícia, a Reuters, a Associated Press, France Press, todas estão conosco. Eles ligam para a gente, querendo saber se nós vamos para as ruas, querendo tomar conhecimento dos nossos passos. Eles seguem a gente no Twitter. Então, o Twitter do Rio de Paz tem vários seguidores dos meios de comunicação. Mas ocorreu que, quando eu comecei o movimento, eu tinha a chamada teologia da missão integral muito bem organizada na minha cabeça. Somada ainda ao fato de que, por ser reformado, tem acesso também, não apenas a essa elaboração da teologia latino-americana, mas a Calvino em Genebra. E essa tradição de espiritualidade, chamada de reformada, que, entre outras coisas, criou a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, Princeton. Sabe? Quer dizer, John Locke, que era filho de puritanos, Jean-Jacques Rousseau, que teve contato com todo aquele legado espiritual de Calvino. Então, mas o que me faltava, e esse é um ponto que nós temos que compreender, não se conhece os problemas por intuição. Não se conhece os problemas através da mediação dos meios de comunicação. E outro ponto.
Uma coisa é você falar sobre o direito à segurança. Outra coisa é você tratar da questão do uso de tornozeleira dos presos do regime semiaberto. Eu diria que o que falta à nossa igreja é a experiência de campo associada a um conhecimento científico da matéria que permita à igreja lidar com questões que representam verdadeiro desafio aos nossos valores éticos. Aí um jornalista do Globo liga para mim e diz a seguinte coisa: qual é o seu ponto de vista sobre a liberação de drogas, sobre a descriminalização das drogas? O que você tem a dizer sobre uma política de redução de danos no combate ao uso da maconha? Então, eu, como um protestante típico, e também eu tenho que ser um pouco misericordioso para comigo mesmo, minha formação acadêmica não era essa. Eu não fui preparado para direitos humanos, segurança pública, política. Minha formação é teologia. Então, quando as manifestações começaram a chamar a atenção de todos os meios de comunicação, meu telefone não parava de dar entrevista, de viver a experiência de chegar para uma grande emissora de televisão e falar: me perdoe, não tenho tempo. É uma honra você ligar para mim, mas eu não tenho como atender o seu convite. Então, eu falei: eu tenho que conhecer isso. Então, o que aconteceu? Algumas coisas eu acho que o Espírito Santo me pegou pela mão, me conduziu, me levou, me colocou diante dos fatos sem que eu os tenha procurado conhecer. E eu vou lhes dar alguns exemplos com relação a isso. Agora, outra coisa foi uma ação deliberada de ir para as universidades, procurar o meio acadêmico. E eu sou devedor incalculável a uma doutrina do ponto de vista reformado, que é da graça comum. Uma graça que age dentro, que age dentro do âmbito da sociedade civil, que não tem efeito salvífico, mas que é capaz de usar não cristãos para o embelezamento da vida, mesmo sem que eles tenham conhecimento disso. Então, hoje, no nosso conselho consultivo, nós devemos ter uns 10 conselheiros, apenas um cristão, porque eu não encontrei nenhum cristão preparado intelectualmente para nos ajudar nas questões que eu passei a enfrentar. Então, eu começo o Rio de Paz lidando com segurança pública, com redução de homicídio, sem saber a diferença entre polícia civil e polícia militar. Que uma faz o policiamento ostensivo e outra o investigativo. Aí eu falei: eu não posso lidar com isso, falar para milhares de pessoas, Jornal Nacional, milhões sem eu conhecer a matéria. Então, fui para as universidades, procurei os movimentos sociais, através de contato com pessoas que eu já conhecia, procurei me informar sobre policiais sérios do Rio de Janeiro, então consegui ter acesso a gente boa da Polícia Civil, da Polícia Militar, e saí lendo tudo. E como já tinha uma formação acadêmica, quer dizer, eu fui treinado para pensar, para pesquisar. Isso eu sei fazer. Não tinha as informações, mas eu sabia como obtê-las. Então, fiz o dever de casa. Fui para Platão, peguei a República, tive que parar de Jonathan Edwards, parei de estudar teologia, mas também já eram 25 anos de teologia. Aí fui lá. Platão, a República, Política, Aristóteles, fui pegando todos eles, Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, Locke, não tem como mensurar a influência de Locke na minha vida, Montesquieu, fui lendo tudo, os grandes clássicos sobre pensamento político. Quanto mais eu lia, mais atordoado eu ficava.
Peguei a Constituição Federal Brasileira, comentada pelo Alexandre de Moraes, li de ponta a ponta. Comecei a ler depois História do Direito Constitucional de Luiz Roberto Barroso. E aí era só choque. Aí fui para os textos sobre direitos humanos. Falei, que isso? Olho para nós. Aí estudei a nossa Constituição. Eu falei, mas meu Deus, é melhor do que a americana. É linda. Nós temos um capítulo dedicado aos direitos sociais do povo brasileiro, em que o Estado assume a responsabilidade pela educação, pela moradia, pela saúde, mas nada é cumprido. Aí era crise. Aí fui para segurança pública. Comecei a ler os grandes especialistas brasileiros, Luiz Eduardo Soares, entre outros. Nós nos tornamos filiados à ONU. Aí, uma vez por ano, passamos a organizar conferência em parceria com a ONU sobre mobilização popular e defesa dos direitos humanos. E aí, convidava todos os especialistas do Rio de Janeiro e era exposto aquele volume de informação, de dados, de pesquisa. Aí algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Como nós estamos despreparados intelectualmente. Como nós somos ingênuos. Nós não apenas não conhecemos a realidade, quando tensionamos fazer alguma coisa, o fazemos sem o mínimo conhecimento de causa. Mas, contato com jornalistas, passei a ter fonte dentro da imprensa. Então, tinha algum fato na cidade, passava a mão no telefone, eu ligava para um policial militar, para um jornalista, para alguém de movimento de direitos humanos, e conseguia ter a informação dos bastidores, o que mudou completamente a minha forma de ler um jornal. Nunca mais li jornal da mesma maneira. A disposição das fotos nas páginas, os títulos, meu Deus. Mas aconteceu, e aí foi Deus me pegando pela mão. É como se Deus me pegasse na minha ingenuidade, na minha falta de acesso à informação e no meu desejo de servir, me pegasse pela mão e falasse, meu servo, permita-me agora mostrar ao mundo que você não conhece. Então, hoje eu estou aqui num congresso de pastores e eu confesso a vocês, muito difícil para mim de controlar as emoções. Por perceber o efeito multiplicador disso, e o quanto que isso poderia representar. E eu lamento termos tão poucas pessoas aqui, porque o quanto que isso poderia representar em termos de acordar um gigante, me perdoe aqui o lugar comum, um gigante adormecido chamado protestantismo brasileiro. Os movimentos sociais brasileiros não têm povo, nós temos, só que é um povo mudo. Mudo. Sujeito a uma interpretação bíblica norte-americana. Deus tem seus servos nos Estados Unidos. Sou devedor a homens como Tim Keller, por exemplo, General Justice, que eu acabei de ler, que é uma obra-prima sobre igreja e engajamento político-social. Eu li o livro e falei, meu Deus, o que nós estamos fazendo está aqui, com justificativa teológica, clara. Mas precisamos entender que é necessário que tenhamos profetas da América Latina ajudando-nos a ler a Bíblia a partir do contexto de vida de cada um de nós, de maneira que paremos de importar problemas e passemos a tratar dos nossos. A grande questão do protestantismo brasileiro hoje, que nós temos que responder é a seguinte: o que significa ser cristão num país de desigualdade social, miséria, violação dos direitos humanos? O pai de um amigo vai parar no sistema prisional. Não no sistema prisional, nas carcerárias da Polícia Civil. Aí eu contei isso aqui, falando muito resumidamente, porque tem gente aqui que esteve no primeiro encontro. Eu chego lá e toda a minha leitura dos fatos, feita através da revista Veja, por exemplo, foi posta em xeque. O Brasil é o país da impunidade. Mentira.
É o país da impunidade para os crimes do colarinho branco. Mas pelos crimes cometidos por pobres, negros e pardos, não. Aí chego no sistema prisional, primeira pancada. Preso que não cometeu crime algum. Ou preso provisório, cuja culpa não foi ainda estabelecida pela justiça brasileira, mas sendo tratado como se culpado fosse. Aí descubro outros cuja vida não representa grave ameaça à ordem pública. O homossexual que jogou a pedra num carro porque foi xingado, o rapaz que roubou bacalhau, o outro que não pagou pensão alimentícia, em cela com homicidas. Aí no trabalho evangelístico, né, já que a porta evangelística foi aberta através da ação social, eu descubro rapazes que podem perfeitamente ser reintegrados à vida social. Aí é só choque. Né? Descubro que o nosso dinheiro está sendo usado para torturar preso. Fica claro que não é bom para a segurança pública torturar o detento. Uma grande perda de tempo. Que o Brasil não respeita acordos internacionais dos quais é signatário, a ponto da Comissão Interamericana de Direitos Humanos apresentar denúncia contra o Estado brasileiro por causa da condição dos presos da Polícia de Neves, onde nós estávamos trabalhando. Aí eu saio de lá atordoado. Por quê? Primeiro, minha visão dos fatos teve que ser revista. Golpe. Segundo, percebo que havia centenas de igrejas ao redor da Polícia de Neves, a 20 minutos ali de distância, de carro. E que eu estava pegando membros de igrejas evangélicas da cidade, levando para dentro da carceragem, para aquelas mesmas pessoas nunca mais voltarem. Aí a crise com o protestantismo brasileiro. Meu Deus, o que está havendo conosco? Celas superlotadas. 25 centímetros quadrados de espaço para preso. O que é isso? Sujeito tendo que se amarrar na grade para poder dormir, porque eu não tinha espaço para ele. À noite, todos dormindo no sistema chamado de valete. São todos dormindo de lado, um com a cabeça no pé do outro e vice-versa. Um buraco, você entra na cela direita, um buraco no chão chamado de boi, onde eles defecam, urinam, se masturbam. Que é isso? Sarna, tuberculose, tortura. E aí? O BOPE faz uma operação numa favela do Rio de Janeiro. Vamos dizer aqui o seguinte. Aqui está um rio, o BOPE está do outro lado do rio, Canal do Cunha, está numa mata. Do outro lado do rio, os traficantes. Aqui os barracos de madeira. Tiro de lá para cá, de fuzil, que perfaz uma distância de 2 quilômetros, que fura a parede de alvenaria, com crianças dentro de casa, e centenas, milhares de irmãos nossos na fé. Rafael, de 15 anos, sai da casa dele, vai botar o lixo no lixão, na beira do Canal do Cunha. O policial do BOPE vai e acerta a testa dele. Eu olhei aquilo. Cara, eu vou para o cemitério. Onde que esse garoto vai ser enterrado?
Falei, eu vou pegar minha câmera, eu vou filmar essa coisa toda. Vou filmar a mãe, vou filmar o pai, vou registrar as lágrimas, vou editar e vou mandar para o Globo. E a classe média saber o que é enterrar filho assassinado. Aí peguei minha câmera, fui para lá e saí filmando. Tá, isso aí está tudo na internet. Se pudesse aí, tá tudo gemido, gente caindo, gente chorando, pranto. O garoto, alguém durante o cortejo fúnebre dizendo até quando, até aquele gemido do pobre. Cansado da violência, do abuso de poder. Aí eu chego no lugar onde o menino vai ser enterrado. Estou eu com a minha câmera, estou filmando o menino, e nisso, à minha direita, uma menina de vestido vermelho, aos prantos, e quando o caixão começa a baixar, ela tem ela começa a gritar, ela levanta, ela baixa, e começa a gritar, as pessoas tentando contê-la. E aí, então, eu vim com a minha câmera e foquei na menina. Quando eu estou focando, ela vem na minha direção e diz, seu filho, aí começa a me xingar. Eu abaixo a câmera, aí chego, não, deixa eu te explicar o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Aí, nisso, vem a associação de moradores. Os 3 membros de associações de moradores da região, Complexo de Manguinhos, são 14 comunidades, uns 3 líderes vieram na minha direção. Falei, cara, deixa eu explicar o que eu estou fazendo aqui, e eu sem saber o que ia acontecer. O menino foi morto numa área do Comando Vermelho. O menino era morador da faixa de Gaza. Um amigo meu, policial civil, que era surfista comigo, e depois entrou para a Polícia Civil, quando eu contei a história do trabalho na faixa de Gaza, ele falou, Antônio, eu fico todo arrepiado. Ele dizendo que é um lugar que nós policiais respeitamos. Terrível. Aí, eu cheguei para eles e falei, olha, o que eu quero é que a classe média saiba o que vocês sofrem. Aí eles falaram, não, fique tranquilo, não fique preocupado. Aí eu abracei a menina, pedi perdão a ela, porque ela estava me confundindo com um jornalista, estava explorando a desgraça do pobre. Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, olha, inclusive, se vocês quiserem, eu vou lá para a comunidade, cara. Eu levo a imprensa toda do Rio de Janeiro, vamos gritar. Mataram o inocente. E aí, então, eles falaram, olha, então vamos fazer. Anuíram minha sugestão. Eu falei, meu Deus, onde que eu fui me meter? Onde que é Manguinhos? Onde que é Manguinhos? Que lugar é esse? Meu Deus, faixa de Gaza, área do Comando Vermelho. Aí eu pensando, os meios de comunicação têm coberto as nossas manifestações em Copacabana. Até o pessoal das agências internacionais de notícias diz o seguinte, procure fazer em Copacabana, que para nós é mais interessante. Para a gente vender as imagens para os jornais, revistas e emissoras do mundo inteiro é muito mais fácil. Então, esse é um dos motivos da gente fazer muito em Copacabana. Tem mais repercussão. Eu falei, cara, quem da imprensa vai nos acompanhar numa favela do Rio de Janeiro para chorar por um pobre? Aí, então, mandamos aviso de pauta para todos os meios de comunicação. Cheguei na igreja no domingo, disse, olha, aconteceu isso, fui no enterro e tal, e eu estou indo, eu não sei se era no dia seguinte ou 2 dias depois, para o Complexo de Manguinhos, para fazer um protesto lá, mataram um ser humano. E se a gente não chorar o pobre, a morte do pobre, nós não vamos ter autoridade para chorar a morte no asfalto. Agora, tem o seguinte, não garanta a segurança de nenhum de vocês. Nós vamos numa área que está sob domínio armado, 2 minutos só? Meu Deus. Então, o que eu vou fazer com esses 2 minutos? Milagre da multiplicação dos... Milagre da multiplicação dos pães eu conheço, mas dos minutos... Então, aconteceu que nós fomos para lá e os meios de comunicação todos vieram. E 50 membros da minha igreja, aproximadamente, foram para a manifestação. É muito legal, cara, você pegar o carro no domingo e ir para a igreja e falar, cara, eu estou indo para um negócio revolucionário, subversivo. É muito legal, isso é uma ameaça ao crime. É uma paixão de ser ministro, sabe? Que você vê aquele grupinho como um grupinho perigoso. Sabe? Evangelho pregado, todo mundo eletrizado para subverter a ordem. Aí fizemos a manifestação, as agências internacionais, TV Globo, todo mundo lá, estendemos a faixa, aí cheguei no lugar, onde que o menino foi morto? Foi aqui. Quando eu cheguei, Pedro conhece bem essa realidade, um portão de ferro, a cortina
era uma toalha. A bala pegou o menino ali, entrou e fez um mosaico com os pedaços do cérebro do menino. Ficou aquela coisa espalhada e o furo na toalha. E a bala pegou lá dentro do barraco. Aí o que aconteceu? Se espalha pela comunidade que a classe média foi para dentro de uma favela chorar a morte de um pobre e protestar contra o BOPE. O sujeito falou para mim, olha, o dono do pedaço aqui falou que você pode entrar em qualquer lugar da comunidade. Você tem acesso a todos os lugares aqui da comunidade. Aí foi outro golpe. Conhecer a miséria da favela. Não dá para ser neoliberal conhecendo a realidade da favela. Não dá para fechar com a agenda da revista Veja conhecendo a favela. Não dá para fechar com a agenda do Partido Republicano Americano conhecendo as comunidades pobres da periferia do Brasil. O Estado mínimo, do laissez-faire, cada um por si, Deus por todos. Não dá. É muita desgraça. Se isso é ser marxista, então sou marxista. Pode dizer aí, espalha mesmo. Estão dizendo que eu sou marxista. Sou cristão. E não consigo fazer uma leitura diferente dos fatos depois que eu cheguei lá. E ali, eu aprendi 4 coisas. Se eu quero mudar aquela realidade, eu preciso pregar o evangelho, tirar a favela de dentro do coração. Segundo lugar, eu preciso fazer obras de filantropia. Que é gente que acorda e não sabe como que vai fazer para comer. Terceiro lugar, eu tenho que me engajar em obras de desenvolvimento humano. Aquelas pessoas têm que ter qualificação profissional, têm que aprender a caminhar com as próprias pernas. Tem que fugir do conceito de vítima. Agora, por fim. E esse quarto ponto, para convencer o protestante médio do Brasil, eu só falo sobre esse ponto contando com o milagre do Espírito Santo para a pessoa me entender. Não entra na cabeça do protestante médio no Brasil que a pressão política é expressão de amor. Porque eu chego com minha cesta básica lá no barraco. Põe minha cesta básica, muitas vezes para ser vendida pela mãe que é dependente químico de crack. Aí deixo minha cesta básica lá. Loto um caminhão com as roupas da minha igreja, com grife americana, sabe? Então, aqueles sapatos, aquela coisa, loto o caminhão, vou lá e faço aquela distribuição toda. Mas eu olho para o barraco, vejo aquela quantidade de ratazana, percebo que a 5 metros do barraco tem o rio Jacaré. Olho para um lado, para o outro, crianças têm acesso à área de lazer. Aí percebo que as crianças estão nadando no rio Jacaré. Aí eu bato uma foto, falo, meu Deus, onde que essas crianças estão nadando? Pelo cheiro, pela viscosidade da água, pelo que eu vejo aqui boiando. Meu Deus, isso aqui deve ser o fim, um lixo. Ligo para a socióloga do movimento, Maria Cláudia, vê com Inéia um estudo sobre essa água. Antônio, eles já fizeram estudo. Toma aqui, eles acabaram de enviar para mim. 3,5 milhões de coliformes fecais para 100 mililitros. Estão nadando no cocô. Aí eu peguei o exame, essa é uma nova forma de protesto, que eu peguei a foto, peguei o exame, mandei para o Jornal Globo, e o Jornal Globo publicou com destaque, na coluna do Anselmo Góes. Aí John Stott diz a seguinte coisa: a pressão política é uma extrapolação legítima do mandamento de amar o próximo. A Bíblia manda a gente amar o próximo, não fala explicitamente sobre pressão política em regime democrático. Mas manda amar. Aí eu pergunto a vocês, o que é amar o próximo? Entre outras coisas, é socorrer aquele que a providência divina colocou no meu caminho. O que o amor me pede para fazer quando eu percebo que para
tirar da desgraça aquele que a providência divina colocou em meu caminho, é necessário uma ação política. O que o amor vai pedir de mim? Pergunto a vocês, quem pode fazer a dragagem do Rio Jacaré? Que igreja tem expertise para isso? Que igreja tem autoridade para isso? Que igreja tem dinheiro para isso? Então, hoje, fazer lobby, nós vamos discipular, preparar lobistas. São os lobistas do bem, eles vão estar lá na porta do Palácio das Laranjeiras, vão para a Assembleia Legislativa, vão para Brasília, para o Congresso Nacional. Fazer pressão, para que políticas públicas sejam implementadas a fim de que essas pessoas vivam com dignidade. Teria muito mais coisa para falar. Não quero abusar da boa vontade dos irmãos, especialmente do Pedro, que o Pedro, então, tem muito mais autoridade para falar sobre isso, porque quando eu estava lá, envolvido com a apologética, pensando na controvérsia infralapsariana, supralapsariana, naquela época ele estava com a mão na massa. Então, tem muito mais autoridade, eu gostaria de ouvi-lo também, estou ansioso para ouvi-lo. E depois, perguntas e respostas, lembre-se daquela máxima do Francis Schaeffer. Para cada pergunta honesta, uma resposta honesta. Tá bom? Podem contar comigo. Já 5 minutos, meu irmão. Então, eu só queria corrigir aqui, não é Pedro do Borel, é Pedro no Borel. Que é bem diferente, muda tudo, né? No e do. Eu não sou do Borel, nunca fui do Borel. Eu estou no Borel. Quer dizer, fiquei lá 18 anos. Fui para o Egito, fiquei 4 e voltei agora e retornei para o Borel. Mas eu queria começar dizendo uma coisa interessante. Eu sou da Igreja Maranata, eu sou de Jovens com uma Missão, Jucu, e é interessante, eu queria falar isso para o reverendo pastor Antônio Carlos. Eu gosto de reverendo. Isso. Eu queria falar isso para ele, eu vou falar depois mais coisas, mas eu só vou... Você não tem noção o que é para mim estar do lado dele aqui. Você não tem noção. Você não consegue, vou usar uma palavra que eu não tenho palavra de mensurar. Não é para mim. Mas você não tem noção de saber que um homem como ele tem se levantado com toda essa faculdade, com todo esse conhecimento. E ele sabe que eu falei isso numa mesa ontem. Nós tínhamos 2 meninos que trabalhavam conosco, moravam no Borel e frequentavam lá a presbiteriana. E quando eu e minha esposa nós íamos lá, nós gostávamos muito de ir lá. Quando a palavra era gostosa, tínhamos amigos lá. E às vezes a gente ficava rindo, eu e minha esposa sentada lá atrás, quando ele começava a pregar. Aí ele falava, meu Deus, minha esposa é suíça. Então, e ela fala muito bem português, então eu falava assim, meu pai, cara, para vir aqui tem que trazer um dicionário. Ouvir esse cara falando, porque tu tem que assinar, tem que um monte de palavras. O que é isso? O que é isso? E não tem legenda. Mas assim, e para tu acompanhar o raciocínio, porque tu vê só, cara, são palavras colocadas no lugar, eu falei, meu, já estou viajando aqui, eu falei, meu Deus. E é viagem mesmo, e eu reconheço isso. Mas ele falou aqui, não foi eu que falei, há 10 anos atrás, ele tinha o sermão dele. E eu vou me emocionar aqui, porque eu vou falar uma coisa assim, quem somos nós para mudar? E a oração minha e da minha esposa sempre foi, não tem como falar para essas pessoas, Pedro. Eles vão ter que ter a experiência deles com Deus. Porque eu lutei muito para tentar falar para pastores. Eu matei leão todo dia. Porque eu fui muito mal interpretado. Porque eu sabia que Deus falou para mim morar no morro. A minha família não gostou. Os meus patrões falaram que eu era maluco. Mas eu sabia que eu fui batizado com o poder do amor. Amém. De viver no meio das pessoas. De andar com elas. E eu não vou dizer que isso era o meu ministério, não, nem meu chamado. Eu sabia que era algo que Deus colocou no meu coração. E eu não tinha que culpar ninguém porque não chamou ninguém para ir. Eu sabia que eu tinha que obedecer. E era algo que estava por mim, porque... Eu sei que eu vou falar hoje em Cartas Vivas, eu vou falar um pouquinho mais. Mas eu vivi numa favela, eu fui criado numa favela, chamada Vila Aliança, onde hoje a maioria dos bandidos que saíram da pacificação foram para o subúrbio. Por isso eu tenho uma bronca, né, com Cristo Redentor do Rio. Eu falo isso, né? Porque a maravilha do Rio não é o Cristo, é o carioca. É
o que vive na cidade. Né? O mais bonito do Rio é o carioca. E ele, às vezes, não é valorizado. E quando eu tenho que levar alguns amigos que vêm de fora para o Cristo, eu sempre falo assim, ó, dá uma olhada no Cristo, vê o que você percebe. É que ele está de frente para a Zona Sul e de costa para o subúrbio. Quem vem de fora não vê, né? Claro. Mas quem vive no Rio sente isso, sabe isso. E eu fui batizado há muito tempo com o poder da indignação, amém, da indiferença, de um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas que em Isaías 61 diz assim, é muito romântico isso, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas. Eu sempre interpretei esse texto assim, que o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus Cristo, o Messias. E logo no versículo 4 ele diz assim, e eles quem? Esses foram restaurados, os que ficaram, tiraram da cinza, eles iriam restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. Então, se o Senhor me alcançou, a promessa está sobre mim, é que eu iria restaurar uma cidade destruída. E a palavra que Deus deu para a gente, né, um grupo de jovens lá, que amou o Rio de Janeiro, que viu a cidade como pessoa, como gente, foi a seguinte, a visão é essa. A visão é essa. Do alto do Cristo, olhando para a cidade, nós temos a experiência de Satanás se aproximar de Jesus e falar assim, está vendo essa cidade? Ela me pertence. Essa cidade é minha. Esse povo anda como eu ando. Eles matam, eles roubam, eles se prostituem, eles têm a minha natureza. Eles não te pertencem. Porque a Bíblia fala que o papel do diabo é acusar. E mesmo que tu seja de santo, ele te acusa. Está vendo Jó? E aí a palavra foi, está vendo, esse povo é meu. E na visão é quando Satanás está saindo da presença do Senhor, Deus chama ele de novo e fala assim, volta aqui. Olha de novo para aquela cidade lá. E ele tem que olhar. E Deus fala para ele assim, você está vendo aqueles pontinhos de luz lá? É o meu povo. E eles vão mudar a sorte dessa cidade. Pode ir embora. E eu sou esse pontinho de luz. Nós somos esse ponto de luz, querido. E eu abracei isso com toda a minha força. Amém. E eu brinco, eu falo que eu sou um missionário que nunca dei certo. Eu nunca fui. Jesus não falou para mim, ide, falou, fique. É porque eu nunca fui missionário fora. Porque o que é missionário? É aquele que vai. Vai para a África, vai para a África. Tem uns, irmãos, que a gente precisa dar só passagem de ida e mandar ele embora mesmo. Você também não faz nada aqui, nem vai fazer nada lá. Porque eu não acredito que alguém que não faz diferença na sua cidade, num povo que conhece o teu idioma, vai fazer fora. Para mim é difícil, na minha matemática é difícil. Um cara que não consegue fazer diferença e lutar por pessoas que falam o seu idioma, que você pode discutir, você não vai chegar lá numa África... Aí o cara... Uma grande fuga, né? Tu não vai dar, o cara... Eu, missionário, Brasil, Jesus, Cristo Redentor, Pelé. Que diferença é essa? Então eu sou carioca da gema. Eu amo a minha cidade. E quando Deus falou no meu coração para morar no morro, não foi fácil, querida. Não foi fácil. Eu sonhei sempre um dia ir para São Tomé e Príncipe. Eu sempre sonhei ir para a África, de verdade. Realizei um sonho indo para o Egito. Fiquei 4 anos lá e amei aquele país. Mas voltando para os conflitos aqui, o que a gente está falando aqui, talvez eu pudesse falar um poema aqui que um amigo meu, depois de me conhecer, uns 3 anos, um compositor, um rapaz lá de Santarém, Daniel, nunca mais o vi. Mas ele descreve o nosso trabalho e por viver com a gente um mês, ele fez uma música. E a música descreve, talvez, aquilo que o pastor, aqui o reverendo, teve a experiência dele, que para mim é maravilhosa. E eu fico muito feliz de ter um homem como esse, com tudo que ele tem, ser o cara que vai fazer o lobby mesmo. Porque legal que ele tem... Eu vou falar uma palavra aqui que eu não sei bem ela, mas... Eu tenho um problema de... O pessoal do português... dislexia. É isso? Eu tenho muita dificuldade, irmão, dessa questão. Eu tenho muita dificuldade. E eu não sou o cara da pesquisa, eu não sou o cara de ler. Eu não sou, eu sei que eu não sou. Eu não sou o cara que vai ficar ali. Esse cara aqui...
Como é que cabe tanta coisa nessa cabeça, querido? Eu fico pensando. Eu não sou ele. E ele também não é o Pedro. Eu sou o cara que talvez, nas tribos, sabe aquelas tribos as 12 tribos, a tribo de Sacá e tal, eu sempre brinco. Imagina a tribo de, os caras, os valentes de Davi. Os caras estão sentados lá, o povo trabalhando, eles estão... Vocês não vão fazer nada não, irmão. É o seguinte, o nosso papel é só a guerra. Precisou, a gente vai para frente. E aí é com a gente mesmo. Cada um tem um papel, querido. Cada um tem um papel. E eu sabia que talvez Deus tinha característica minha. Eu nasci numa favela. Saí com 16 anos de Vila Aliança, fui morar na Penha. E na Penha, pela primeira vez, eu fui no centro da cidade, de Bangu, fui para o centro da cidade. Nunca tinha ido ver prédios. Quando eu vi, eu ficava assim. Depois eu entendi, quando eu levava crianças do Borel, para conhecer a cidade. Meu primeiro trabalho, eu trabalhei na distribuidora, eu trabalhava na Bolsa de Valores, fazia contabilidade e aprendi a ser discipulado, a ser um operador do marketing de Bolsa de Valores. Eu já estava lá, compra, vende da minha mão, fechou! Eu já estava lá, eu tinha 22, 23 anos. Mas eu tive a experiência com o Senhor. E talvez Deus, tudo aquilo que eu aprendi numa favela, eu digo que eu fui... Assim, eu não tenho faculdade, né? Mas eu tenho duas que eu conheço bem. É meio de esquina e vigia da natureza. A minha vida era em esquina, querida. Eu falo para Deus assim, Deus, obrigado, porque eu não fui liberto dessa minha... Não leva a mão não, irmão. Assim, não é que eu sou de carioca, não, mas, cara, eu tenho uma sagacidade, sabe? Sabe quando o cara vem te assaltar, tu sabe que ele vai te assaltar. Eu falei, irmão, tem nada. Tu já sabe a intenção, tu conhece a intenção do cara. E a vida toda eu vi amigos meus morrendo, envolvidos no tráfico, em Vila Aliança. Só que agora a história mudou. Eu fui morar numa comunidade. Eu fui viver no morro. E nos meus 17 anos eu fiz mais de 120 enterros. O mais novo tinha 13, o mais velho 29. E esse desespero aí mesmo. O pastor falando aqui, o teu caixão está aqui. O que você fala? E o pior é quando tu tem um crente ainda, que vai dar uma palavra de Deus, irmão, fica quieto. Cala tua boca. Deixa o povo chorar. Deixa o povo gritar, depois a gente conversa. Nós perdemos um menino chamado Eduardo, não tinha nada a ver com o tráfico, morreu. Tiro na cabeça. Um tiro na cabeça, lá no enterro. O pai Roberto não chorou desde a morte do filho, assim, desde o enterro, até enterrar. O cara, eu e minha esposa, enfermeira, falou, eu estou preocupado com o Roberto. Falei, calma, irmão, vai dar tudo certo. Ficar do lado dele o tempo todo. Meu irmão, meu papel era só ficar do lado daquele cara, mais nada. Pegamos em caixão. Quando enterrou o filho dele, que a gente veio descendo, esse homem parou no meio do caju ali, sentou e começou a chorar. Eu falei, aleluia, deixa esse cara chorar. Veio uma abençoada. Para, aleluia. E aí começou. Minha esposa já botou a mão nela assim, e ela falou assim, moço, ia da comunidade, conhecia o menino, sabia que era o menino. Sabe qual é a palavra que ela falou para ele? Deus tinha um propósito. Meu irmão, meu filho leva um tiro na minha cabeça. Tu pode ser o reverendo que for. Meu irmão, tu pode ver um anjo. Não vem falar para mim que Deus tinha um propósito do meu filho levar um tiro na cabeça. Minha esposa falou assim, moça, cala a boca. Cala a boca. Vai embora. Então, vivendo... E a música diz assim, do meu amigo. Vou passando pelo morro... E aquela cor morena que não se confunde jamais. Bela foi a aceitação que senti no coração de um povo mendigando pão. E o pão da vida bem mais e bem mais. Então esse foi o primeiro passo, porque quando eu vi o morro eu ficava com esse... E o segundo passo é, vou subindo pelo morro e avisto um dilema. Quem vacila, perdão jamais. A lei é do mais forte. Quem vive é quem tem sorte. Eis a situação, vamos encarar ou não. A necessidade é bem mais e bem mais. E o terceiro passo é, vou morar naquele morro e mostrar para aquela gente um Jesus bem diferente. Ele é a solução para o seu coração, cheio de conflito e de dor. Vem viver a vida. Então, viver no morro me proporcionou entender muitas coisas dessa justiça de Deus, desse cuidado de Deus, desse amor de Deus. Foi fácil? Não foi.
Em Borel eu fui preso 3 vezes. Eu costumo falar que mão de polícia dói. Endemoniado, então, dói mais ainda. Porque tem os policiais que é abençoado. Vambora, né? Assim, ele já bate orando, né? Mas o cara oprimido que não conhece o Senhor é brabo. E por que eu fui preso? Porque eu fui visitar um bandido. Eu até brinquei que ele fala muito dos presídios. Ele fala assim, pastor, conto com as minhas orações, mas eu lá não vou. Porque quando eu fui visitar alguém, eu fiquei preso lá, então eu tinha uma experiência ruim. E foi engraçado, porque o cara começou a me dar tapa. Tu é bandido? Eu falei, não sou, eu sou da Jocum. Que algum quer, rapaz? Que algum quer? Complicado. O que tu explica? E como é que você volta para a igreja e fala? O que você fala? Você fala o quê? Tem mais algum aí, né? Então, era complicado. E Deus começou a colocar no nosso coração uma necessidade que a gente via, que não tinha ambulatório médico, não tinha posto médico. O tiroteio comia mesmo, de dia e de noite. Às vezes o tiroteio começava 9 da noite, acabava 4 da manhã. 4 da manhã. 9 da noite, irmão. Aí quando eu falei isso uma vez na igreja, a irmãzinha falou, irmão, imagino, sabe, na minha casa ontem, eu ouvi uns tiros, teve um tiroteio. Eu falei, é mesmo? Como é que foi? Não, que assaltaram um carro? Aí eu ouvi pá, 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 pá. Eu contei pá, 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 pá. 5 tiros. E pra ela foi um tiroteio. Eu falei, minha irmã, Uma guerra. você não tem noção do que é tiroteio, querido? Mas eu tô falando eu sei quem eu sou, sei pra onde vou. Mas tu imagina o desespero na vida das pessoas que estão no meio desse conflito. Porque quem está em casa sente isso. Se sente preso. Agora tu imagina quem está lá dentro. Então você escuta assim, papo, 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 pá, 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 pá. Eu vou beber teu sangue! Bota a cara aí! Pá, 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 pá. Aí tu vê alguém pulando no teu telhado. Irmão, é complicado. Teve uma invasão uma vez no morro, que os caras, quando entraram, eles pagaram toda a luz. Gerador, só escuridão. No outro dia o saldo foi 5 mortos. Mas nós estávamos, todos os missionários estavam tudo lá, irmãos. Os caras que vieram do outro morro estavam entrando em casa, porque tinha um cara que era do morro, estava lá em cima, então ele conhecia, sabia casa de quem. E teve um grupo que tentou entrar na nossa casa. Deus é bom, irmão, veja aí. Mas poderia também ter entrado, e aí? Mas não entrou, graças a Deus. A gente ouviu os caras, pá, empurrando o portão, pá. Falei, meu Deus. E as meninas, e nessa hora, irmão, tu aprende a orar. Nessa hora você ora. Quem não sabe orar, ora, meu Deus! Meu Deus! Eu tive um missionário que foi para lá, ele falou assim, não, meu chamado é aqui. A primeira semana que o maior tiroteio, eu vi ele com o gravador. Estamos aqui agora no meio do tiroteio e não sabemos se vamos sobreviver. E eu rindo, porque eu já estava meio vacinado. Mas falei, calma, vai dar tudo certo. E os caras batendo no portão, batendo o pé, batendo o pé, batendo o pé. Não conseguiram entrar. No outro dia, irmãos, o nosso portão, porque no morro a gente não fecha a porta, janela, tudo aberto. Embora era assim. Eu não fechava. Eu não tinha problema, porque eu tinha guarda 24 horas por dia, revezando. Né? Tomando conta dos guaritas. É engraçado, irmão, porque senão a gente chora aqui o tempo todo. Mas, sabe por que os caras não conseguiram entrar na minha casa? Portão aberto? Porque quando ele batia, ele achava que o portão abria para dentro. Mas ele era só puxar o portão, querido. Então, quando ele batia, o portão batia no concreto e ficava. Era só ele puxar. Tu imagina? É complicado. Mas o terror lá dentro é que pega. Então, tudo isso aqui, eu vou falar de quem está dentro do morro. E legal que o pastor, sabe, teve a experiência, isso é maravilhoso. E eu creio que esse lobby tem que existir, meu irmão, principalmente os cristãos. Eu não sou o cara que vou fazer isso, eu não sei fazer isso. Eu brigo com eles. Eu falei para o nosso irmão garotinho, eu falei assim, vocês são pilantras. Ele, meu irmão nada. Ele, comissário, porque mataram um menino lá no morro que não tinha nada a ver. Uma criança, 12 anos. E até hoje, ninguém foi preso. Aí não foi uma manifestação, porque a manifestação sempre é assim, quebra tudo. Eu falei, pessoal, nós não podemos fazer isso. Vamos para a rua sem quebrar nada. Porque o pessoal lá da rua dos carros não tem nada a ver. Aí a polícia falou, não pode, Calixto, não pode. Eu falei, nós não vamos fazer. Vocês não podem pegar a rua. Não, vai pela calçada. E nós levantamos 3.000 pessoas, desceu o Borá em peso. Todo mundo com pipa na mão, com palavra. E na calçada. E não tinha como, entramos pela rua e fomos. O papel não era gritar nada, falar, não era silêncio, indignação. Era o silêncio que corrói a alma, que machuca.
Eu tenho um filho. Meu filho tem 12 anos. Pergunta para uma criança, você não vai ver nunca criança falando sobre morte, porque criança não tem ainda. Para morte, para criança não existe morte, ela só quer viver. Mas meu filho com 8 anos, eu estava em Fortaleza numa conferência. Eu liguei para minha esposa e falei, meu amor, esqueci um DVD, manda para mim e tal. Aí ela falou, mandou. E no dia que ela foi mandar o DVD, mandou o meu filho maior, que eu adotei no Borel, tinha na época 17 anos, com o Gianluca para descer o morro com 8. Com 8 anos, meu filho tinha. Quando eles desceram no lugar errado, na curva do Horácio, onde tem o tráfico, começou um tiroteio. Um menino que eu adotei no Borel, mas sagaz, pegou e saiu correndo. E o meu filho, depois ele relatando, então eu vou só falar o relato dele. Ele falou, papai, eu só ouvi tim, 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 tim. Ele só ouvia isso. E o meu filho pegou ele maior, levou. Quando ele passou, a mulher do lado dele tomou um tiro, caiu do lado dele, ele olhou para trás e viu a mulher caída. Quando ele passou no beco, ele viu o menino morto. Ali o meu filho teve uma crise que a gente não viu, foi silenciosa. Eu só fui detectar isso num acampamento, quando meu filho chegou em casa falando assim, Tatá, o Tenhor sabe, eu falei, Diego, fala direito, cara. Meu filho teve um problema aqui, psicológico, que afetou ele profundamente. Meu filho vive numa família que ama, que dá carinho, que beija, que abraça. Eu estou falando para você de um filho que é amado, querido. Que aprende a ser, você pode morar no morro, mas não tem que ser favelado. Que vive, que brinca com as crianças, está lá. Mas o meu filho teve um problema que ele teve que fazer exames. Com certeza eu tinha condição, né? Amigos, né? Articulado. Meu filho começou a tomar choques, querido. Ele fez um exame de 2 horas, só tomando choque, em tudo quanto é lugar, para despertar um nervozinho lá, que o médico falou que tinha atrofiado, tinha colado, alguma coisa lá. Estou falando do meu filho missionário. Agora, imagina quantas crianças, que é o efeito dominó, que são os futuros bandidos, que você fala, você gosta de polícia? Eu odeio polícia, porque matou meu pai. Só que ele não sabe, ele sabe quem matou o pai dele, porque um adulto fala, polícia não presta, e ele começa a alimentar isso. E a gente tem uma cadeia que rebenta. Então, morar no morro, para mim, foi maravilhoso, porque o meu trabalho não era social. O trabalho era amar pessoas, viver com ela, ser uma delas. E quando eu cheguei no morro, a primeira coisa, um cara que se tornou meu amigo, hoje saiu do tráfico, graças a Deus, saiu pela porta da frente, limpo, anda normal no morro. Ele chegou para mim e falou assim, qual é tu, irmão? Tu é polícia? Eu falei, não sou polícia, não. Tu é polícia. Eu falei, não sou polícia. Com 2 meses no morro. E eu tinha que provar para eles que eu não era polícia e andar com eles, junto com eles. E eles começaram a ver que eu estava ali, querido. Era para viver com eles. Por isso, Pedro do Borel. Então, foram 17 anos. As experiências mais maravilhosas eu vivi naquele morro. Conheci minha esposa naquele morro. Né? Eu sempre falava que Deus cuida da gente. Quando a gente começa a cuidar das coisas de Deus, Ele cuida da gente. Eu tinha 30 anos, a pessoa, tu vai ficar para vovô. Eu falei, titio, que parada é essa, titio? E eu ali solteiro, que pensou, você é liderante, tem que casar. E Deus foi tão gracioso comigo, que Ele trouxe uma Suíça, dos Alpes suíços, onde desce neve, para se encontrar comigo no Monte Boral, onde desce bala. E a gente se encontrou lá. Casei com a minha esposa, moramos no Borel. Eu admiro muito mais ela, né? Temos uma família maravilhosa. Mas entendemos, querido, o coração daquele povo. Hoje, resumindo, comecei no ambulatório fazendo um curativo numa caixinha de sapato. Deus nos abençoou tremendamente, que nós conseguimos uma caixa de ventilador maior e Deus foi prosperando. Hoje nós temos um ambulatório médico montado lá com um dentista. Temos uma creche linda, que eu falo que é menino dos meus olhos. Uma creche que atende 65 crianças. Temos uma escola de música. E o nosso objetivo lá não é falar de Jesus para as pessoas, mas é amar as pessoas. Só que quando você começa a amar as pessoas, sabe qual é a pergunta que elas te fazem? Por que você faz isso? E aí eu lembro do meu amigo Pedro, esteja pronto para responder. Qual é a razão da tua fé? Por quê? E aí, querido, eu prego em várias igrejas, e quem me conhece, tem pastores que eu já preguei. Ele vai lembrar, eu vou falar. Toda igreja que me chama para pregar pela primeira vez, eu não tenho outro sermão para dar. Eu falo, Deus, se eu for para a igreja pela primeira vez, eu não vou ficar orando para pedir sermão, palavra, não, palavra. Eu vou pregar essa palavra. Nós precisamos ser batizados com o poder do amor. Amém. De olhar as pessoas com os olhos dele. De ir além apenas de ver essa pessoa vindo para a minha igreja, sendo batizado, sendo dizimista. Muito mais além. Porque quando eu olho para as favelas, quando eu vejo pessoas, querido, eu falo isso, quando eu vejo pessoas,
Eu não acredito que Satanás fez ninguém. De verdade, irmão, não fica chateado comigo, não. Mas eu não acredito que Satanás fez o Elias maluco, o Isaías do Borel, o Fernandinho Beiramar. Esses caras são fruto de uma sociedade corrompida. De um governo que não se dedica a uma educação. Isso reflete na minha vida. Porque eu sei os princípios que a palavra do Senhor diz. Então eu não posso olhar para esse cara e dizer que ele é do diabo. Porque ele não é do diabo. Ele é imagem e semelhança de Deus. Eu sei que é difícil falar isso, né? Eu sei que é difícil falar isso. Mas eu também, como olhar para o empresário, como olhar para o garotinho, como olhar para o Sérgio Cabral, esses caras são imagem e semelhança de Deus. Que por algum momento se corromperam. Então a Bíblia diz lá em Gênesis que tudo que foi criado por Deus, a criação, ele disse, haja e houve. Tudo. Toda a criação. Mas quando Deus vai fazer o ser humano, ele diz, façamos. Então o único que precisou ser tocado por Deus para ser criado foi o homem. Então eu acredito que nós nascemos com a necessidade de sermos tocados por Deus. Podemos ter revelação, alguém nos fala, mas uma das coisas principais que Deus quer usar para se manifestar sou eu e você. E o Asaf tem uma música muito clara que diz assim, Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que eu tenho te conhecido na vida do meu irmão. Então, quando eu olho para você, cara, eu tenho que ver Jesus. E se os meus atos não mostram Jesus para essas pessoas, são obras mortas. Mas Deus sabe que o que me impulsiona para estar lá é amor. É andar com pessoas. É confrontar o tráfico e confrontar eles com... Eu vou falar uma coisa aqui, maneiro, tu vai pegar para tu. Tu vai falar assim, o Pedro disse isso. Vai, eu vou falar. Nós precisamos ser agressivos sem ser violentos. Mandou bem. Sabe o que é ser agressivo sem ser violento? Porque tem um cara que ele é violento. Mas você ser agressivo, querido, você chegar lá e peitar o cara, saber que ele pode te matar agora. Mas, meu irmão, eu não posso aceitar isso. Nós tínhamos um traficante no Borel, no Complexo Alemão, chamado Cuco. Ele era o terror. Meu irmão, ele tinha um quartel de meninos de 11, 12, 13 anos. Ele parecia que ele tinha doce, as crianças iam atrás dele. Um dia ele estava reunido com um monte, assim, 50, falando com o fuzil, os outros meninos assim. Aí ele falou assim, pô, irmão, chega aí. Eu fui lá, pô, tu sabendo do teu trabalho aí, o cara me deu um toque para, pô, colar contigo aqui. Ele foi pro Borel. Falei, colar comigo. Aí ele falou, a gente vai fazer um trabalho com a garotada e tal, e a gente vai dar brinquedo. Pô, outra vez tem um moto música. Mas sabe como é que eles davam um brinquedo? Sorteando o Dia das Crianças? Aí, pegava a bicicleta e jogava. Como é que a criança pega uma bicicleta, meu irmão? Pô, joga uma boneca, Mas era maldoso, a coisa era... Eu falei assim, meu irmão, você quer que eu te ajude? Eu posso ajudar, te organizar para você, posso. Mas olha só, eu só quero dizer uma coisa para você. Os meninos tudo ouvindo. Eu falei assim, meu nome é Pedro, todo mundo me conhece, Isaías, todo mundo aqui, os bandidos me conhecem. Eu não concordo com nada que você faz. Mas eu te amo. Mas não concordo. Quero dizer para você que você tem um inimigo aqui, que sou eu. Enquanto você estiver arregimentando essas crianças, eu vou lutar para tirar. Qual a ajuda que você quer? Está tranquilo, irmão, depois a gente conversa. Eu fui conversar com esse cara depois. Você sabe qual é o relato que eu escuto dele? Pô, irmão, eu sei que está errado o que eu faço, mas eu tive uma infância de miséria, meu irmão. Fui esculachado, apanhei na cara com 10 anos. O que tu quer gerar numa criança como essa, meu irmão? Um outro Cuco da vida, uns outros Fernandinho da vida. Vai embora. Porque não tem perspectiva de futuro. Na comunidade, na favela, quando tem a violência do tráfico, a ciência para. Porque lá nasce, cresce... A ciência diz que eu aprendi assim, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. No morro, você nasce, cresce, morre. Nasce, cresce, envelhece, morre. Nasce, reproduz, morre. Então nunca envelhece, porque não se tem perspectiva. Porque o Estado não dá isso. Não tem essa perspectiva. Estar aqui nessa exposição, para mim, é privilégio demais. Mas também eu estou aqui indignado, né? Com
quando eu falo a nossa posição, eu digo como igreja, como irmãos, sabe? No meio de conflito. Como fazer isso? Como olhar para uma sociedade corrompida sem mostrar a cara? Tem pastores que me chamam, vou ter uma juventude lá. Eu falei, tá bom, pastor, eu vou. Vamos lá. Mas, vamos para a rua. Quer prender o teu jovem na igreja? Leve ele para a rua. Leve ele para ter experiência lá fora. Meu irmão, ele vai começar a entender. Eu falo, não me chama carnaval para que retiro, não vou. Não vou para retiro em carnaval, irmão. A Bíblia fala, diga ao povo que não se retire, mas que marche. Enquanto eu me retiro, entrega-se a chave na mão do rei Momo. Que rei Momo, querido? A cidade do Rio de Janeiro tem que estar na mão do Senhor Jesus. Aí, o Estado não vai dizer para você na televisão, esse mês nós tivemos um grande número de aborto, que é o mês de maio, de abril de maio. Por que tem? Mas você não sabe dessa notícia. Porque é fruto de um carnaval que eles propagam. Transe, mas use camisinha. E a gente fica... E a nossa juventude não vai para retiro, mas também está lá, querido. Aí a gente fala assim, é melhor que ele esteja aqui na igreja do que no mundo. Pô, não sei se o mundo está dentro da igreja, se a igreja está dentro do mundo, não sei. Qual é o nosso papel? Eu quero mostrar a minha cara. E estar no morro, viver no morro, morar no morro, me fez crescer algo... Quanto tempo? Acabou? Desligou teu telefone. Não desligou, não. Não, acabou. Valeu, obrigado, misericórdia. Né? 5. O MV tá aí? Okay. Eu sei que eu não vou poder... 5. Eu sei que eu não vou poder... Vai ter perguntas aqui, mas eu quero fechar com uma coisa que serve para você. Serviu para mim no Borel, mas serve para você. Em uma das minhas meditações, eu falei que uma das maiores experiências que eu tive foi no Borel. Em uma das minhas experiências no Morro do Borel, um dia eu olhei para uma cruz que tinha lá em cima. E eu olhei assim e falei assim, caramba. E meditando de manhã, como sempre. De manhã, abre a Bíblia. Qual vai ser o dia hoje? O que o senhor quer nesse morro? Fala com a gente, né? E aí, olhei. Eu tenho 5 minutos mesmo? Isso, 5. 5. Não é 5? Não é que eu vou dividir aqui, porque eu lembrei uma coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Eu fiquei de férias, cheguei no Borel, a nossa creche foi roubada. Roubaram, assim, coisa que podia... Fogão, bujão de gás, televisão, videogame, ou videocassete, aí escova, caneca. Roubaram. Irmão, eu fiquei irado. Eu falei, meu Deus, mas roubaram uma creche que não é nossa, não é da Jocum, é do morro. O padre é meu amigo, o padre da Igreja Católica lá, padre Olinto. Falei, padre Olinto, posso usar o seu microfone? Pô, Pedro, você é amigo. Aí peguei o alto-falante lá da Igreja Católica. Aí, antes de falar, ele sempre fala, serviço de alto-falante da Capela Nossa Senhora das Graças. Bom dia. Com vocês, irmão Pedro da Jocum. Aí peguei o microfone e falei assim, não é para mim não, hein? Dudu, tô pregando, meu camarada. Aí eu falei assim, comunidade do Morro do Borel, aqui é o Pedro, cheguei de férias agora, estava com saudade de vocês, quero dizer como eu amo vocês sabem o que a gente tem feito aqui. Comecei a falar bem da comunidade, falar o que a gente está fazendo. Eu falei, mas como vocês sabem, nós temos uma creche que não é nossa. O pessoal acha que a creche é da Jocum, mas não é. A creche é do Morro do Borel, é da comunidade de vocês. E hoje a creche ela é movida por moradores. Nós temos psicólogos, né? Nós temos pedagogos do Borel, que se formaram, estão lá. Atende esse rapaz, fala aqui. E aí, eu falei assim, eu quero dizer para vocês que eu estou muito triste porque roubaram a nossa creche. Quer dizer, roubaram o Borel. Ele não está atendendo. Não está atendendo, só tem que abrir aqui, meu camarada. Tá filmando tudo isso, né? É que os gente que tem Samsung, essas coisas, né? E eu sou do morro, hein? Aí, eu falei assim, roubaram a nossa creche, irmão. Aí eu falei, roubaram isso. Mas eu não estou aqui para acusar ninguém, não. O que eu quero dizer para você que roubou a creche, que tu não roubou, Jocum, tu roubou os moradores. Eu quero dizer que eu te perdoo. Aí comecei a falar, eu te perdoo. Acabou o sermão. Quando eu saí da Igreja Católica, tinha 3 caras de fuzil. Qual é a parada, irmão? O que houve aí? Para vocês estarem aqui, vocês viram, né? Aí ele, tá tranquilo, irmão, a gente vai achar esse cara. Eu falei assim, eu quero achar primeiro que vocês. E eu achei. Aí teve um desenrola lá e tal, aí devolveram tudo. Só que isso foi cair lá no Bangu 1.
com o líder do tráfico lá. Aí mandaram me chamar na contabilidade do tráfico. Na sala, segurança, sentei. Ah, irmão, seguinte, mandaram um toque lá de dentro do Bangu para te dar esse dinheiro aí. E nessa hora, irmão, era só 3 mil reais. Só quem estava lá era eu, Deus, o diabo e eles, mais ninguém. Meu pastor não estava lá liderando, não tinha ninguém. O dinheiro estava ali. Meu irmão, eu falei, queridos, eu não posso aceitar esse dinheiro. Esse, irmão, vocês me conhecem. E como vocês são muito organizados, no momento em que você me dá esse dinheiro, você põe na sua contabilidade o quê? Oferta missionária? Aí ele riu, não, irmão, você vai ter que dar uma saída, e tem que dar mesmo. Mas quando eu pego esse dinheiro também, eu tenho que dar uma entrada no meu caixa, dizendo o quê? Me deram uma oferta missionária? Falei, deixa aí, eu vou escrever para o seu amigo lá dentro, vou explicar para ele, está tudo certo. Ah, irmão, queridos, se eu recebo aquele dinheiro, tudo que eu tenho no morro, se a polícia falar, vai dizer que foram eles que me deram. E não foi. Então você tem que estar atento. Aí agora eu volto para a cruz lá meditando, termino com isso, meditando. E meu mundo de Bob é fértil, querido. Assim, eu viajo pra caramba. E quando eu olhei para a cruz, eu falei assim, pô, Deus, cruz, né? Aí eu comecei a pensar Jesus morrendo na cruz, os bandidos assim morrendo. Eu falei, pô, isso aconteceu lá em Jerusalém, né, não? Eu falei, pô, Deus, que privilégio, imagina, poder em Jerusalém. Eu morei 4 anos lá e não fui, do lado. Não fui porque eu tinha medo de não poder entrar depois. Então, eu escolhi ficar no Egito. Eu pergunto aqui, eu sei que tem algumas pessoas. Quem aqui já foi em Jerusalém? Não, tá bom, vamos ver. Tem que ter gente aqui? Com certeza, então. Foram. Agora eu vou perguntar, quantos que gostariam de ir um dia? Levanta a mão. Não, levanta a mão, irmão. Seja verdadeiro. Eu também. Aí eu comecei a falar assim, Deus, que privilégio poder andar onde o Senhor andou. Deus, que privilégio poder pisar onde o Senhor pisou. Aí eu comecei a falar, eu comecei sozinho, sabe, lá no Jocoso. Imagina, pô, no Monte das Oliveiras, irmão. Imagina, um lugar que eu ia chorar o tempo todo era num poço, onde Jesus encontrou aquela mulher. Eu ia chorar, a passagem que mais me encanta, porque aquela mulher trouxe uma cidade aos pés de Jesus. E eu fiquei, pô, Deus, pisar num túmulo vazio, eu não queria ir porque o Senhor não estava lá. E fiquei viajando. Aí eu lembrei que minha igreja fazia sempre excursão para Israel. Meu pastor levava, a cada 6 meses, quase meio avião fretado. E aí ele, pastor Caio Fábio e tal. Eu falei, pô, Deus, toca no coração do meu pastor. Aí comecei, Deus, toca no... Aí sabe aquelas orações? Toca no coração dele, Deus, em nome de Jesus. Vai lá, Senhor. Porque eles façam uma vaquinha que me leve. Tipo assim, pô, irmão, cada irmãozinho dando, pô, quase 200 cabeças da igreja indo para Jerusalém. Pô, cada um dando uma merrequinha. Pô, o Pedro podia ir. E eu até levando mal, isso na minha oração lá viajando. Eu falei, que privilégio poder andar onde Jesus andou, que privilégio. E fiquei no silêncio e Deus começou a falar no meu coração o seguinte, irmão. Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. É você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no borel, quando você fala com as pessoas, quando você entra nas casas, eu entro através de você. Tenha isso como privilégio. Não pisar onde eu pisei, não andar onde eu andei, mas permitir que eu ande através de você. Amém. E deixa eu falar, irmão, nós somos pessoas totalmente diferentes aqui. Vamos para lugares totalmente diferentes amanhã. Você não tem noção do que Deus pode fazer quando nós permitimos que Ele entre através da gente nos lugares. Que Deus te abençoe. Se você tem perguntas, levante a sua pergunta que o MV vai pegar para trazer para cá. E quando o Pedro estava falando da alegria e do privilégio de estar aqui nessa manhã com o pastor Antônio Carlos, eu lembrei de um irmão. A gente foi fazer palestra de Natal e no encerramento ele disse, é um prazer inoxidável estar com vocês aqui. E para mim é um prazer inoxidável estar entre esses 2 gigantes aqui nessa manhã. Ok. Nós temos 3 perguntas aqui e 2 são muito parecidas. Então, a primeira diz o seguinte, como fazer para que a obra no âmbito social não se torne uma obra assistencialista? Quem quer pegar primeiro? Eu só vou resumir, posso falar. Eu acho o seguinte, quando você faz essa obra que você fala que é social, com amor, você pode ter certeza, não tem como ela não reverter para o reino de Deus. Não tem como. A menos que você só queira dar comida mesmo e pronto. Mas se é feita com amor,
a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Os soldados, quando foram prender Jesus, eles voltaram dizendo o seguinte: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Que homem é esse? Nicodemos falou assim: pode a nossa lei acusar alguém sem antes ouvi-lo? Porque sabia quem ele era. E no final, quando Jesus está sendo crucificado, José de Arimateia vai pegar o corpo de Jesus. E quem é que sai? Nicodemos. Não tem como, querido. Quando é feito com amor, ela vai reverter no reino de Deus. É importante, antes de responder a pergunta, compartilhar para vocês um sentimento que me veio ao coração agora. Enquanto o Pedro falava, eu me lembrava do período que ele passou lá pela nossa igreja. Naquela época, permitam-me ficar de pé, naquela época eu me considerava crente. Então eu plantava igreja, foram 8, 10 igrejas plantadas, 2 seminários organizados, pregava diariamente na televisão. Era crente. Mas, ouvindo Pedro aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, por que ele passou pela igreja? Eu nunca fui no Borel. Por que houve o massacre de Vigário Geral? Eu não fiz nada. Em Queimados, a mesma coisa. Meu Deus, como que eu não atentava para essa realidade naquela época? Então, eu sinto o Espírito Santo falando comigo mesmo. Para eu não ser rigoroso com os irmãos, para além da medida, porque pode ser que essa falta de envolvimento seja consequência da presença na igreja de um cristianismo verdadeiro, mas que precisa ser aperfeiçoado. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade de entender o funcionamento da cabeça de uma pessoa que, depois de ter acesso a essas informações, mesmo assim decide não priorizar o pobre, se mantém indiferente à defesa dos direitos humanos, combate à desigualdade social. Não estou dizendo que você tem que ir para o Borel, que você tem que ir para o Complexo de Manguinhos comigo. Verdade. Nunca diria isso, mas que o seu ministério, sua igreja, tem que colaborar de uma forma direta ou indireta para diminuir a miséria no nosso país. Isso eu não tenho dúvida. A Bíblia diz, numa passagem difícil de ser digerida por nós, Tiago, capítulo 2, quando entra o rico e o pobre na igreja, Tiago olha para o rico sendo dirigido para o lugar de honra e o pobre sendo tratado com indiferença. Ele diz, que isso? Ao fazer essa acepção de pessoas, vocês não foram tomados, não se transformaram em juízes tomados de perversos julgamentos? Acaso não escolheu Deus aqueles que para o mundo são pobres? Não escolheu Deus. Seja você calvinista, seja você arminiano, seja qual for a leitura que você faça dessa escolha, ela está dizendo que se converte mais pobre. Não, Deus não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Isso é muito claro nessa Sagrada Escritura. João Batista manda perguntar, é ele o Messias? O que ele diz? Vai dizer para ele que os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Assistencialismo. É importante que você entre nesses lugares compreendendo que nenhuma ação isolada vai resolver o problema. E que, nesse sentido, 4 ações são de fundamental importância. Pregar as Escrituras Sagradas. Estou vendo lá no PAC em Manguinhos, moradores que receberam o PAC, os prédios, os barracos foram desmontados, construíram o prédio de 3 andares, e alguns estão transformando os apartamentos em favela. E alguns estão até mesmo alugando os apartamentos e voltando para a favela. Então, pregar o Evangelho. Segundo, obra de filantropia, que não é assistencialismo.
socorrer quem está vivendo necessidade concreta. Por exemplo, as crianças. Olha o veneno que nós passamos na comunidade. Chegar lá 4 da tarde, as crianças todas sem comer, pai dependente químico de crack, mãe dependente química de crack. Eu ia no supermercado da comunidade, pegava o cartão de crédito, comprava, eu chegava para a mãe e dizia, escolhe o que você quiser aí. Aí entrava a criança e tudo mais. Pegavam, levavam para a comunidade, botavam no barraco, no dia seguinte, vendiam tudo para poder comprar droga. E isso durante meses. Procuramos o conselho tutelar, contamos o caso. Gente, eles falaram para a gente, olha, nós só vamos lá, só vamos mandar oficial de justiça, só vai oficial de justiça se vocês garantirem a segurança, que é uma área do Comando Vermelho. Exatamente. Pois o oficial de justiça entrou lá no carro com o traficante dirigindo, fomos lá para dentro, pegamos as crianças, a mãe chamando a gente de traidor. Vocês imaginem o que é isso. E você voltar para a comunidade falando, e agora? Se me pega num beco aí? Uma mãe privada do convívio com os filhos, mas a gente teve que optar, Pedro, pelo mal menor. Não tinha saída. As crianças estão num abrigo, alimentadas, sendo tratadas, cuidadas com amor. Semana passada, cheguei na comunidade, primeiro encontro com o pai. Pedro, que sufoco. Eu falei, cara, o que esse cara vai falar comigo? O cara completamente alucinado. Ele usa crack 5 vezes por dia. Ele falou, eu uso a droga, o meu pensamento no minuto seguinte, quando acaba a onda, é comprar droga. Aí ele vem na nossa direção completamente alucinado, irado. Ele pega assim aquele lata de lixo da Conlurb, joga o entulho, que ele pega o entulho da comunidade, ganha R$1 para poder comprar droga. Só que nisso vem a voluntária e a socióloga que trabalha comigo na comunidade. Elas viram-se para ele e dizem, Leandro, e aí, cara, você quer ver a foto dos seus filhos, como é que eles estão? Gente, vou lhes dizer, que experiência. O cara completamente alucinado, torto. Quando a socióloga mostra para ele a foto na máquina digital, o cara desata a chorar. Ele pega a lata de lixo, vai para dentro da comunidade. Eu na porta da favela, falando, meu Deus, eu não conseguia tirar o olho dele. E ele indo embora, 100 metros, 200 metros, sumindo a silhueta na escuridão da comunidade, eu saio correndo na direção dele. Aí digo, meu irmão, entendo sua lágrima, mas seus filhos estão melhor agora do que estavam aqui. Estão sendo amados. E aí, olha o drama. Nós colocamos ele no abrigo, ele fugiu do abrigo. E a notícia rolou no tráfico. Ele está apavorado, que o pessoal está sabendo que ele não aceitou a nossa ajuda e que voltou para lá. Agora, imagine um pai dizendo, estou privado do convívio com os meus filhos por causa dessa droga. Eu não consigo fazer outra coisa senão viver atrás dela. Destruir tudo. Como que eu pude sair daquele abrigo? Portanto, fica evidente que você precisa pregar o Evangelho, fazer obra de filantropia, que você precisa levar desenvolvimento humano para a comunidade, senão cai no assistencialismo, que é você não criar condição para a pessoa, conforme a gente diz, caminhar com as próprias pernas. E, por fim, a pressão política. A pressão política é de fundamental importância, que há problemas que só podem ser solucionados mediante implementação de política pública. Só um minutinho, só rapidinho. Grava isso no teu coração em relação a essa pergunta. A gente usa uma frase que está com a gente há 14 anos. O objetivo não é tirar as pessoas da favela, mas é tirar a favela do coração delas. Dói a câmera. Porque se você tira ela da favela, ela vai levar a favela para qualquer lugar. Somente o que foi falado aqui, o reino de Deus, o amor de Deus, a palavra do Senhor, pode fazer uma pessoa sair da favela que ela vive aqui dentro. E aí depois, querido, a gente tem assim, exemplos no Borel de pessoas que continuam na favela,
estudam, trabalham, têm dignidade, vivem, sobe e desce. E como diz a nossa música, tem muita coisa boa saindo do morro. Uma pergunta para os dois é a seguinte: como continuar a trabalhar de maneira motivada diante das nossas limitações? A sensação de impotência quando somos confrontados de alguns fatos que parecem indissolúveis. Olha, as palavras são muito difíceis para o pastor. Pega aí. Indissolúveis. A máxima do movimento missionário. Deu para entender o... A obra de Deus, feita do modo de Deus, no tempo de Deus, jamais faltará com a provisão de Deus. Sabe? E onde Deus guia, Ele providencia. É fé. Amém. Você vai pela fé. Eu me lembro que quando comecei o movimento, eu estava orando na Praia Grande, em Arraial do Cabo, era um nevoeiro, quando comecei a dar os primeiros passos, e eu dizia para Deus, aquele nevoeiro que você não enxerga quase que um palmo na frente, que vem do mar, que é terrível para o surfista, quando você está dentro d'água, você não consegue ter referência nenhuma. Você não vê areia, não vê nada. Falei para Deus, eu estou me sentindo assim. Não consigo enxergar um palmo na minha frente. Eu estou lidando com questões que eu não entendo. Senhor, me dá uma radiografia desse mundo, eu não sei com que eu estou me envolvendo. Senhor, eu assumo a minha ingenuidade. Aí eu me lembro, nesse sentido, os anos de exposição bíblica no púlpito da igreja. Cara, isso foi muito legal, porque está tudo isso na cabeça. Moisés pedindo para Deus mostrar sua glória. No livro de Êxodo, Deus disse para ele, meu servo, minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Eu não vou mostrar tudo que eu tenho reservado para a sua vida, porque você não suportaria por causa das tribulações que estão decretadas, que você vai enfrentar pelo caminho, como também você não saberia lidar com a glória. Você não tem estrutura hoje para saber a obra que eu vou fazer através da sua vida. Então, deixe-se levar as chamadas virtudes teologais, que são próprias do cristianismo: fé, esperança e amor. Sabe? O resto é com Deus. A pergunta o rapaz traduziu para mim aqui. Aí eu já entendi. Ele traduziu para mim, eu entendi. Agora eu entendi a pergunta. Mas nessa sua pergunta aqui, eu acho interessante. Eu também me deparei com muitas situações. Eu falei, e aí, Deus? E agora? Vou lhe dar uma. Estava subindo o morro, teve um tiroteio lá, eu estava numa casa, saí e veio um irmão descendo para o nosso ambulatório. Eu falei, irmão, Pedro, mataram a minha menina. Ou balearam a minha menina. Quando ele me deu a menina no colo, no cobertor, eu sabia que ela estava morta. Irmão, meu primeiro ato é, vou orar para ressuscitar, pô. Você está vindo para mim, para o ambulatório, o que eu faço? Tem horas, meu irmão, que não tem como. Eu não tenho resposta para tudo. Não tenho. Agora, as minhas respostas foram meio complicadas. Desculpa, pessoal que está lá. Assim. Mas quando eu peguei a menina, botei na nossa Kombi, lá no Jocu, e levamos para o hospital, eu não vou falar para o pai que ela está morta? Não, eu vou deixar o médico falar. Chegou lá, está morta. Morreu. Quando eu volto para o morro, os caras falaram, e aí, Pedro, como é que está a menina? Eu falei, você me pergunta como está a menina? Você me pergunta como está a menina? E aí eu falei coisas, né, que não são viáveis falar aqui, para eles, naquele momento. E eu agredi eles mesmo. Eu falei assim, cara, minha vontade de pegar esse fuzil e matar vocês tudo, cara. Qual é, irmão? Tô chateado mesmo, meu camarada, tô chateado. Aí o líder estava lá e falou, calma. Eu falei, tô calmo mesmo, cara, tô calmo. Sabe por quê? Porque se eu perguntar para vocês quem matou aquela menina, sabe o que vocês vão falar para mim? Que foram os alemão. Mas se eu for lá e se eu perguntar aos alemão, vocês vão falar que os alemãos vão falar que foi os alemães. Então, no fundo, todo mundo aqui é alemão, querido. Todo mundo, vocês não têm nem um mínimo, cara, por ninguém aqui. Então, tem situações que você faz o quê? Eu não sei como responder. Não sei. Ou, no meu caso, morrer. Mas eu não tenho resposta para tudo. Então, eu trabalho assim. Aquilo que vem às minhas mãos para fazer, faço com todas as suas forças. Com todo amor. Então, aquilo que eu posso ser resposta, eu faço. O que não dá para mim fazer, eu estou junto. Também não sei responder. E eu, irmãos, ganhei muitas pessoas
para o reino de Deus, com o amor do Senhor e para Jesus, né, no nosso evangeliquez, ganhei pessoas para Jesus. Eu não gosto muito, sabe, irmão, nós temos que ganhar almas. Eu falo, irmão, que a alma vai para o cemitério. Está lotado de alma lá. Deus veio para ganhar alma, corpo e espírito. É trino. Integral. Então eu falo assim, que eu ganhei muitas pessoas para Jesus pelo fato de eu falar para elas assim, não sei. Vamos procurar junto. Não sei. Não sei te responder. Mas não sei te responder. E nessa busca junto com eles, no final nós encontramos aquele que eu já sabia quem era, Jesus. E ali, nesse andar junto, Deus foi trazendo resposta. Então, tem coisas que eu não sei. Não sei fazer. Não tenho resposta. Mas eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer. Então, assim, faça, querida, o que vier nas tuas mãos. E eu quero, mais uma vez, não estou chamando ninguém aqui para ir para as favelas, entrar, ir lá, sou lobista. Não, querido. Pode ter certeza, mas a indignação nós temos que ser batizados com ela. E a partir daí Deus vai trazer resposta para cada um aqui. Me permita só falar. Não tem que você criar uma ONG para você, quer dizer, viver em maior coerência com o cristianismo. Mas o que não pode é se eu bater a sua porta, pedindo para você me ajudar, por exemplo, a acabar com a superlotação de uma penitenciária da cidade, você dizer, isso não é meu chamado. Pedir para você assinar um abaixo-assinado para a gente enviar para o poder público, e você dizer, não, isso não é o chamado da nossa igreja. Meu CPF eu não dou. Sabe? Pois é. Meu CPF eu não dou. Isso que não dá para Martin Luther King bater lá na porta da sua casa e dizer, cara, vamos marchar. Não dá mais para viver com essa segregação. Não dá para o William Wilberforce passar na sua casa e dizer, vamos acabar com a escravidão. E você dizer, não, cara, não vou me envolver com isso, que isso vai prejudicar a economia da Inglaterra. Não, eu já trato muito bem meus escravos. Uma pergunta diretamente para o Pedro. Fale um pouco sobre seus filhos adotivos. Sou pai de 2 meninos adotivos de uma família de comunidade, ou da comunidade, e é uma experiência maravilhosa. Ok, deixa eu só deixar bem claro aqui. Esses meus 2 filhos adotivos são Gerson e Geraldo, né? E nós o adotamos com o nosso coração e nós nos colocamos à disposição de andar com eles. Ou seja, quando chegaram na nossa casa, eles tinham 7 anos. São gêmeos, uma família toda destruída, um pai sem espolho aqui, mas imagina. Então, minha esposa começou a sentir que precisava andar com aqueles meninos. E uma das primeiras coisas que nós fizemos na casa deles foi restaurar a casa deles, pintar a casa deles, embolsar a casa deles, dar uma cor diferente para a casa deles. Só que nós não sabíamos o que estaria lá na frente, né? Mas Deus é gracioso. Então, nós falamos assim, a partir de hoje, eu falei assim, você pode me chamar de pai. Porque o moleque tinha uma ira. Eu falei assim, você quer ter um pai? Ele começou a chorar. Eu falei assim, eu sou teu pai. Ó. A partir de agora, você pode me chamar de pai. E eu não tinha filhos ainda. E esses 2 meninos, nós assim, amamos ele, amamos até hoje. E hoje os 2 estão formados, andam sozinhos, morando sozinhos, foram para o Egito com a gente. Então, nós temos esse relacionamento dessa adoção, de que um dia nós fizemos um pacto de amor. O pai morreu com HIV, hoje a mãe está no estado também deles, que eles conhecem. Mas, assim, essa adoção, porque talvez você falou adotivos, e eu falo com toda a propriedade, quando eu falo adotivo, vai muito mais além do que apenas escrever um papel lá. Eu sei das responsabilidades que eu tinha com aqueles meninos quando eu trouxe eles para a minha casa, e quando os meus filhos nasceram, eu falei para eles assim, olha, a gente percebeu que eles já estavam meio, né? O dia Lucas chegou, depois o Noah, e a gente falou assim, olha só, aqui nessa casa, vocês são mais privilegiados do que os meus filhos, assim, os de relacionamento. E um deles me perguntou por quê. Eu falei assim, porque o Gianluca e o Noah vieram de um relacionamento de casal, de relacionamento de conjugal, familiar. Vocês não. Nós escolhemos vocês para dentro dessa casa. E eu quero que você... Aí eu pedi para eles lerem a passagem quando diz que nós somos filhos de adoção. Todos aqui, querido. Ninguém merecia. Aqui dentro, ninguém merecia nada. Vou ser bem duro agora. Todo mundo aqui, querido, sabe o que merecia? Ir para o inferno.
Mas aí Deus, com seu amor, diz assim, vocês podem ser filhos de adoção. E em Jesus, querido, nós temos acesso, como diz Hebreus, com ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho. Então, não estou espiritualizando, mas o Gerson e Geraldo são amados, foram educados, sabe entrar, sair de favela, sabe entrar na tua casa, sabe ser educado, porque nós conseguimos tirar uma favela que já estava preparada para ficar no coração daqueles meninos. Tiramos a favela do coração deles. E aí, eles são, sim, filhos de adoção e que podem me chamar de pai. Se você ver a minha cara, são dois neguinhos assim, mas cara, assim, coisa assim, impressionante. Okay. Uma pergunta para os dois, né? As UPPs mudam alguma coisa? Muda. A UPP da igreja. Unidos pelo Pai. Bom, Acho que seria bom explicar. A UPP são as unidades de polícia pacificadora, uma, quer dizer, política pública de segurança que teve como objetivo ocupar áreas da cidade que se encontravam sob domínio territorial armado de facção criminosa. Na verdade, foi resultado de uma pressão nossa. O secretário de Segurança teve um encontro comigo e eu disse para ele, senhor secretário, sua polícia está entrando nas comunidades e está executando pessoas. E inocentes estão morrendo. E tão absurdo quanto é entrar e não ficar. Tem que haver um plano de ocupação, uma ocupação pacífica e uma ação que tenha o mínimo de letalidade possível. Então, quando as UPPs surgiram, nós nos sentimos responsáveis, demos muitas entrevistas, fizemos muita pressão para que a polícia acabasse com aquele desembarque da Normandia pela metade que o Pedro testemunhou durante tantos anos no Borel. E aquela desgraça toda e depois saía. Então, matavam um traficante, os reservistas do crime, todos preparados para ocupar o lugar, né, do traficante morto. Agora, acontece que as UPPs, que hoje já estão representando a ocupação de aproximadamente 20 comunidades do Rio de Janeiro, que se encontravam sob domínio armado de facção criminosa, elas vivem uma crise de sustentabilidade. Como você manter um projeto de segurança pública como esse, que, em primeiro lugar, vai demandar a seleção, o treinamento e a supervisão de milhares de novos policiais militares. Na época, quando eu fiz essa proposta para o Beltrame, ele disse para mim, eu preciso hoje de 10 mil homens para fazer o policiamento ostensivo da cidade do Rio de Janeiro, eu não tenho recurso para isso. E hoje sabe-se que é muito mais para que o plano das UPPs seja levado a cabo, né? E você, então, possa fazer uma ocupação mais ampla. Então, onde treinar esses rapazes? Quer dizer, como treinar, como preparar, selecionar de modo tão rápido? Onde encontrar recursos para isso? Como oferecer salários convidativos para esses policiais? Que interesse vai ter hoje um rapaz de classe média de entrar para a corporação, por exemplo, da Polícia Militar, para receber R$900 por mês? Eu falei muito aqui do abuso de poder, mas nós não podemos nos esquecer que os policiais, em parte, são vítimas dessa história também. Sabe? Tem muito policial andando em cadeira de roda hoje. Né? Então, esse é um lado. Que a polícia no Rio de Janeiro carece de 3 coisas: seleção, salário e supervisão. Para você pensar numa política de segurança pública de longo prazo, que seja eficaz, que possa representar para a cidade uma verdadeira pacificação, você teria que estruturar essa política de segurança pública sobre 2 pilares, e acho que hoje o secretário de Segurança não tem poder político para isso. Há 2 pilares, sem os quais não há mínima esperança para as UPPs. Em primeiro lugar, políticas públicas para as comunidades pobres.
se não houver um combate, aí tudo isso que nós estamos descrevendo aqui, esperança é pouca, é nula. Em segundo lugar, tão difícil quanto é a reforma da polícia. Você tem 2 polícias hoje no Rio de Janeiro que fazem trabalhos que se complementam, uma faz o investigativo, o outro o ostensivo. E essas polícias se odeiam. Não confiam uma na outra. Outro dia eu estava com um delegado, amigo meu, no carro, alguém tinha roubado lá um hotel na área onde ele trabalha, e ele ligou para a equipe dele dizendo o seguinte: fulano, vai lá na comunidade, faz contato com a P2, que é o serviço, né, secreto lá, undercover da Polícia Militar. Faz contato para a gente saber quem são esses caras. Não vai não, que eles vão dar volta na gente, não vai não. Eu falei para ele: meu irmão, um diálogo desse na frente de um membro da sociedade civil, quer dizer, ele precisava da informação do serviço da Polícia Militar, undercover, lá na comunidade, mas não confia. Porque eles iam chegar na frente, iam pegar os rapazes, extorquir dinheiro e tal. Então, sem reforma da polícia, sem controle do trabalho policial que está lá na ponta, que hoje tortura, que hoje vive do arrego, os traficantes com quem a gente tem tido contato, eles têm dinheiro guardado para bancar os policiais. Eles são presos 5, 6, 7, 8 vezes. Sabe? Outro dia eu estava na comunidade, o diálogo. Poxa, a polícia acabou de pegar fulano. E eu com um camarada do meu lado. E você não tem como não ter contato com eles. Não tem como. E outra coisa, você está lá também para livrá-los, né, da vida que eles estão vivendo. Ele falou: poxa, mas se a polícia prendeu o cara... Mas eu falei: calma aí. Como prender? Se já pegou, vai prender. Não, agora é a fase da negociação. Sabe? São milhões e milhões. Então, as UPPs, sem reforma da polícia, sem políticas públicas para as comunidades pobres, não tem esperança. E reforma da polícia é algo muito complexo. Seleção, treinamento, os caras saem das academias sem saber atirar, sabe? Não sabem atirar. Sabe? Então, é esse o tipo de policial. Você dá um distintivo e uma arma para um rapaz que vem de comunidade pobre, de formação de ensino fundamental e médio precárias. Muitos desses rapazes vão para a Polícia Militar pelos motivos mais diferentes, para se vingar, para, quer dizer, se fazerem valer do poder e tal, entre tantas outras coisas mais. Servir o tráfico, tem de tudo. Você dá uma arma, dá um distintivo, e é a supervisão sobre essa... É muito poder para um filho de Adão portar. Então, e hoje nós já temos informação no Rio de Janeiro que em algumas UPP já está havendo contaminação. Pastor, mas ela disse uma coisa interessante: nem todo policial... Todo policial é assim também. Mas a resposta dele é essa mesmo. A preocupação desse treinamento, como você dá. Você tem... A gente conhece todas as facetas, mas também tem que dizer que existem alguns policiais... Eu sou filho de policial. Sabe? Eu sou filho. Meu pai foi da Policial Civil, da Polícia Especial e depois da Polícia Federal. O meu pai morreu, deixou um apartamento num bairro de classe média, em Niterói, de 2 quartos para uma viúva e 3 filhos. Sempre estudei em escola pública. Nunca tive mole. Sabe? Então, eu sei disso. E eu convivo que nós fomos o primeiro movimento social de defesa dos direitos humanos a ir para a rua para protestar pela morte policial. Eu participei nós fizemos uma manifestação quando bandidos mataram 2 policiais que estavam na viatura na Fonte da Saudade. Nós fomos para o local, estendemos uma faixa com a seguinte frase: mataram aqui 2 seres humanos que trabalhavam em condições desumanas. Eu fui para o enterro do policial. Estava o caixão aqui, eu aqui, um dos oficiais da Polícia Militar mais violentos do Rio de Janeiro. Na hora, quando ele saiu furioso, eu peguei ele pelo braço. Falei: cara, responde tudo isso com amor. Porque ele respirava ódio. Eu sabia que naquela noite eles iam invadir a comunidade e matar uns 10. E foi o que aconteceu. Um monte de morte no dia seguinte. E aí, então estava o caixão, entra a esposa, começa a vomitar, aí é levada para um canto, aí entra a filha adolescente e o menino. A filha vem de cabeça baixa, quando ela olha para o caixão e vê o rosto do pai, sai gritando: quem matou meu pai? Quem matou meu pai? Quem matou meu pai? E aí eu, que sou duro de chorar, não consegui. Quando entra um menininho de uns 6 anos de idade,
Ele vai para o lado direito do caixão, se coloca do lado do pai, policial, e começa a fazer carinho no rosto do pai morto. É uma guerra onde algoz e vítima se confundem. Só por amor ao nosso tempo, o Pedro vai falar e depois eu vou pedir que cada um deles ponha o contato ali no Flipchart e cada um pode anotar e, sem dúvida alguma, a gente ficaria o horário do almoço, da tarde, aqui, muitas perguntas e muita interação poderia acontecer. Ok, Pedro? Eu só queria dizer, sobre o PP, está no Borel 1 ano e 8 meses, e há 1 ano e 8 meses. Eu, claro, cheguei do Egito, já estava o PP, eu fiquei, pô, sair para o PP entrar? Né? Fiquei chateado, mas 1 ano e 8 meses que não se escuta um tiro no Morro do Borel. 1 ano e 8 meses que os meus amigos ficaram missionários, não faz nenhum enterro de tráfico, de violência. Então, assim, por um lado, eu falo para os comandantes lá que eles só têm que ter um pouquinho mais de paciência, porque, querendo ou não, existe uma interrogação. Até quando vai ficar das Olimpíadas e a Copa do Mundo depois que termina? Então, o medo da comunidade é, quando esses caras saírem de lá, o tráfico volta e mata todo mundo se ficou de conversa com a polícia. Então, é muito complicado, mas 1 ano e 8 meses, com certeza, tem sido uma benção. E para colocar o endereço ali, eu não vou colocar. Eu não... Tá filmando, irmão? Filma mais não. Dá um comercial. Brincadeira. Então, eu não tenho endereço para dar para vocês, mas eu vendo o endereço. Porque eu vendo o CD, logo o endereço está no CD. Aí você... Então, quero dizer mesmo, se você comprar o nosso CD que está aqui com a mensagem Olhando para as Pessoas, Olhos de Deus, e o nosso CD que é de samba, da nossa escola de música do Borel, você vai estar ajudando a gente a comprar uma prensa que a gente quer para o nosso projeto de reciclar. Reciclando, limpando o morro e reciclando vidas. Então, você pode comprar esse endereço, o meu contato. Mas se você precisar do contato, é só falar comigo. Pastor. Ok. Nós queremos agradecer de todo o coração a disposição deles saírem, porque para estarem aqui eles tiveram que parar um pouco da ação deles no Rio. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando esse chamado, esse ministério, e que a partir de hoje, todos hoje nós somos acrescentados. Eu creio que a história de nenhum de nós ela passa a ser a mesma quando a gente